Capítulo 20. Mostrar a razão do porquê. Pais responsáveis por exames competitivos. Temos perguntado por quê? Temos perguntado por quê, como a alvéola do Sr. Hardy Fowler por um longo tempo. Perguntamos por quê? Sobre roupa de baixo de linho e eis que é descartado. Perguntamos por quê sobre inúmeras anáguas e elas saem de moda. Temos perguntado por quê sobre tapetes e poltronas e todos os tipos de vida luxuosa. E provavelmente o ano de 1910 verá dessas coisas apenas o que sobreviver. É bom que continuemos com este prático porquê, em vez do tipo de problema, porque uma alvéola balança o rabo. Este último resulta em suposições vãs e no pseudo-conhecimento que nos enche. Mas se porquê nos leva a porque não devemos, então vamos fazer o que devemos. Esta forma de porquê é como um atiçador para um fogo que está morrendo. Tom vai para a escola para conseguir um bom lugar na classe. Por que Tom Jones é mandado para a escola? Para que ele possa ser educado, é claro, dizem seus pais, e eles se despedem de Tom com uma esperança fervorosa de que consiga um bom lugar. Mas nenhuma palavra há sobre os deleites do aprendizado ou dos gloriosos mundos da natureza e do pensamento para os quais seus estudos escolares provavelmente provarão ser um abre-te sésamo. Seja um bom menino e consiga um bom lugar na sua classe. É a despedida de Tom, e sua pequena alma se anima com um propósito. Ele não vai decepcionar o pai e a mãe deve se orgulhar dele. Ele será o melhor menino de sua classe. Ora, ele será o melhor menino de toda a escola e ganhará prêmios e outras coisas, e isso não será divertido. Tommy não diz nada sobre isso, mas sua mãe vê em seus olhos e o abençoa o rapazinho. Então Tommy vai para a escola, feliz o menino, carregado com as esperanças de seu pai e as bênçãos de sua mãe. Tom passa em seus exames. Pouco a pouco, vem um relatório cujo principal deleite é que Tommy ganhou 6 posições. Mais posições são ganhas, prêmios, remoções, bolsas de estudos aos poucos. Antes de completar 12 anos, Tommy pode ganhar toda a sua futura escolaridade por sua habilidade nessa indústria dos jovens popularmente conhecida como exames. Agora, ele tem em vista um jogo maior, os exames ainda, mais exames, repletos de possibilidades, exames que podem levá-lo à sua carreira universitária. Seu sucesso é bastante certo, porque você pega o jeito dos exames, assim como de outros ofícios. Seus pais estão de parabéns. Tom é mais ou menos um herói aos seus próprios olhos e aos dos seus colegas, e vive os exames para sempre. Nunca houve uma maneira mais fácil para um jovem se destacar, isso se seus pais o trouxeram ao mundo abençoado com qualquer herança de inteligência. Para o menino não tão abençoado, ora, ele pode ir para colônias e isso o tornará um homem. As meninas também. As meninas vêm logo em segundo. O júnior, o sênior, o superior, o fundamental, o BA e o que mais você fizer. Marcam as épocas da vida da maioria das meninas. Melhor, você diz, do que não ter época nenhuma. Sim, inquestionavelmente. Mas o fato de um bom resultado nos exames de um tipo ou de outro ser o objetivo pelo qual a maioria de nossos jovens está lutando com todo empenho e com ansiedade indevida é algo que possivelmente exige o escrutínio de um porquê investigativo. Em primeiro lugar, as pessoas raramente alcançam algo além de seus próprios objetivos. Seu objetivo é passar, não ter o conhecimento. Eles
se matam para passar e não para aprender. Eles passam e não sabem, diz o Sr. Husky. E a maioria de nós que conhece o candidato vai admitir que há alguma verdade no epigrama. Há, sem dúvida, pessoas que passam e que também aprendem, mas mesmo assim é inquestionável se passar é a forma mais direta, simples, natural e eficaz de bom conhecimento, ou se as pessoas que passam e aprendem não são aquelas mentes entusiasmadas e originais que tirariam sangue de uma pedra, de alguma forma tiram seiva de serragem. A tendência de moer. Mais uma vez, exceto pelo excelente poder de resistência da mente humana, que garante que a maioria das pessoas que passam pelo moedor dos exames saem da mesma forma que entraram, absolutamente sem preconceito em relação a quaisquer atividades intelectuais. Exceto por isso, a tendência de moer é colocar em perigo aquela individualidade que é um direito inato, incomparavelmente precioso de cada um de nós. O próprio fato de ser um exame público obriga todos os que o fazem a estudar as mesmas coisas. Nenhuma escolha quanto ao assunto ou forma de estudos. Insistiremos que não há nenhuma limitação necessária para estudos além do programa de exame, nem quaisquer restrições quanto à direção do estudo, mesmo do programa, mas isso é um erro. Quaisquer que sejam os exames públicos que uma determinada escola faça, todo o ímpeto dos alunos e do corpo docente impulsiona para a grande questão. Quanto à forma de estudo, esta é coordenada pelo estilo das questões colocadas em uma dada disciplina. E aquelas formas duras e diretas vencem, porque é mais fácil e mais justo dar notas sobre fatos definidos do que sobre meras ebulições de fantasia ou o gênio. Portanto, acontece que não há absolutamente nenhuma escolha quanto ao assunto ou forma de seus estudos para a maioria dos meninos e meninas que vão à escola, nem para muitos dos que trabalham em casa, pois grande é a conveniência de um programa definido de pais e professores ficam igualmente contentes em fazer uso dele. Tirania do exame competitivo apoiado pelos pais. Parece então que o menino está cativo ao professor e o professor ao examinador, e os pais nada mais fazem do que sujeitar-se. Os pais ficariam surpresos caso se vissem nesse assunto um pouco como o homem que falou em prosa toda a sua vida sem saber? A tirania dos exames é apoiada em grande parte pelos pais, não dizemos que totalmente. Os professores fazem sua parte com muito empenho, mas em primeiro lugar, os professores sem o apoio dos pais não têm poder algum nesse assunto. Eles não poderiam apresentar nenhum candidato além de seus próprios filhos e filhas. Em seguida, não hesitamos em dizer que todo o sistema é imposto aos professores, embora talvez não contra sua vontade, por certas características feias da natureza humana manifestadas nos pais. Ignorância, ociosidade, vaidade, avareza não carregam um som agradável. E se nós, que acreditamos nos pais, tivermos a ousadia de sugerir tais sombras ao pai que se aquece ao sol do sucesso de seu filho, acrescentaríamos que o restante de nós que não somos pais somos ainda mais culpados, que é terrivelmente difícil ir contra a corrente do momento e que o dano é causado pela falta de pensamento. O mal está na competição. A ignorância é desculpável, mas a ignorância intencional é culpada. E chegou a hora de o pai atencioso examinar a si mesmo e ver se é ou não seu dever se opor ao sistema de exames competitivos. Perceba o mal
está na competição, não no exame. Se o velho axioma for verdadeiro, de que a mente nada pode saber senão o que pode produzir na forma de uma resposta a uma pergunta feita pela própria mente, é relativamente verdade que o conhecimento transmitido de fora deve ser testado também a partir de fora. Provavelmente, trabalhar em um determinado programa de aulas testado por um exame final de A, condição de conhecimento definitivo e progresso constante. Tudo o que defendemos é que o exame não seja competitivo. O exame é necessário, mas deve incluir toda a escola. Argumentaremos que é injusto classificar tais exames públicos como as universidades locais que têm contribuído tanto para elevar o padrão da educação da classe média, especialmente entre as meninas, e do qual nem prêmio nem lugar dependem, como exames competitivos. Raramente eles são competitivos, é verdade, no sentido de qualquer recompensa estranha ao candidato afortunado, mas felizmente não estamos tão longe da retidão original, mas essa distinção é sua própria recompensa. O aluno está disposto a trabalhar, e com razão, pela honra de um passe que o distingue entre a elite de sua escola. As próprias escolas competem para saber qual enviará o maior número de candidatos e alcançará o maior número de honras, bolsas de estudos e quais não. Essas distinções são bem divulgadas e o pai que está procurando uma escola para seu filho está disposto a enviá-lo para onde as chances de distinções são maiores. Exames que incluam toda a escola e onde cada menino tenha seu lugar na lista, acima ou abaixo, são outra coisa. Embora estes também apelem para o princípio da emulação, eles não o fazem em excesso, esse sendo o ponto a ser observado. Os desejos primários. Mas por que um incentivo tão útil de trabalhar com exames competitivos deveria ser questionado? Existem certos fatos que podem ser atribuídos a todo ser humano que não está, como dizem os camponeses, desejoso. Todo mundo quer alcançar algo, seja qual for o lugar que ocupamos, visamos o próximo acima dele. Todo mundo quer ficar rico, ou pelo menos mais rico, seja a riqueza que ele escolhe adquirir dinheiro ou autógrafos. Todo mundo quer a companhia de seus companheiros. Se não quiser, nós o chamamos de misantropo e dizemos, para usar outra frase popular e reveladora, ele não está bem certo. Todos nós queremos nos destacar, fazer melhor do que os outros, seja em uma partida de tênis ou em uma prova. Todos nós queremos saber, embora alguns de nós estejamos contentes em saber dos assuntos de nossos vizinhos, enquanto outros gostariam de saber sobre as estrelas em seus cursos. Todos nós, desde o sargento com suas patentes até o muito condecorado comandante, queremos que as pessoas pensem bem de nós. Agora, os vários desejos de poder, de riqueza, de sociedade, de excelência, de conhecimento, de estima, são fontes primárias de ação em todo ser humano. Toque qualquer um deles, tanto selvagem quanto o savant, erudito, e você não ficará sem uma resposta. O mujik russo cerca um viajante de passagem com perguntas sobre as terras que viu, porque ele quer saber. O garotinho aposta suas bolas de gude porque quer ganhar. A leiteira faz um novo laço porque quer ser admirada, a única forma de estima para a qual ela está desperta. Tom é quem guia quando as crianças brincam de cavalinho porque ele quer comandar. Maud fica com febre no dia do exame porque quer se destacar e passar. É a marca da excelência, isto é, daqueles que se destacam. Nem virtuosos nem perversos. Porém, esses desejos não são virtuosos nem perversos, eles são comuns a todos nós e necessários a todos nós e parecem desempenhar o mesmo papel em relação ao nosso ser espiritual que os apetites desempenham em nossa existência material. Isto é, estimulam-nos ao esforço constante que é a condição do progresso e, ao mesmo tempo, a condição da saúde. Sabemos como fica estagnada aquela alma que não pensa que nada vale o esforço. Eles estimulam o esforço.
Pobre daqueles que se contenta, pobre daquele que se contenta em ser derrotado de todos os lados. Não discutimos com o princípio da emulação, mas do que com o da respiração. Uma é tão natural e necessária quanto a outra, e nenhuma delas deve ser levada a um tribunal moral. Mas cabe ao educador reconhecer que uma criança não vem ao mundo como uma harpa, com uma corda só, e que o toque perpétuo desse acorde ao longo de todos os anos da adolescência é um mal. Não porque a emulação seja um princípio perverso, mas porque o equilíbrio do caráter é destruído pelo estímulo constante desse único desejo às custas do resto. A curiosidade tão ativa quanto a emulação. Igualmente forte, igualmente natural, igualmente certeiro em despertar um sentimento responsivo na alma jovem, é o princípio da curiosidade divinamente implantado. A criança quer saber incessantemente, desesperadamente. Faz todo tipo de perguntas sobre tudo que encontra, atormenta os mais velhos e superiores e é instruída a não incomodar. Ser um bom menino e não fazer perguntas, mas isso apenas às vezes. Na maioria das vezes, nos propomos a responder as perguntas de Tommy, tanto quanto podemos, e ficamos tristes e envergonhados por sermos tão logo chocados por sua curiosidade insaciável sobre objetos e fenômenos naturais. Tommy tem sua recompensa. A extensão do conhecimento de uma criança. O feito educacional mais surpreendente realizado entre nós é a quantidade de conhecimento, sobretudo ao seu alcance, que Tommy adquiriu ao final do seu 6º ano. Ora, ele sabe tanto quanto eu sobre isso, aquilo e aquilo outro, disse seu pai surpreso e admirador. Leve-o à beira do mar e em uma semana ele lhe contará tudo sobre a pesca de arrasto e a pesca da cavala, os hábitos dos pescadores e tudo que sua mente questionadora consegue descobrir sem ajuda. Ele contaria tudo sobre a areia, as conchas, as marés e as ondas, mas pobre menino, ele precisa de ajuda para essa forma de conhecimento, e não há ninguém para lhe ajudar. No entanto, ele descobre tudo o que pode sobre tudo que vê e ouve e acumula uma quantidade surpreendente de conhecimento exato sobre as coisas e suas propriedades. Por que o estudante não é mais curioso? Quando Tommy vai para a escola, seus pais se sentem aliviados da inconveniência de seu incessante porquê. Eles provavelmente estão tão felizes por estarem livres que não lhes ocorre perguntar a si mesmos. Por que Tommy não pergunta mais por quê? Até este momento, a natureza estava ativa. Foi permitido a ele estimular aqueles seus desejos mais adequados para conduzir seu crescimento mental. Assim como se permitida, ela lhe daria aquele apetite vigoroso que promove seu crescimento físico. Ela tem tudo ao seu jeito. O desejo por conhecimento é a mola de ação mais operante na infância de Tommy, mas ele vai para a escola. O conhecimento é pura alegria para Tommy. Suas lições chegam a ele nas linhas da sua natureza, não nas linhas apropriadas para certos assuntos de instrução. E o menino não terá escolha. Ele não pode deixar de aprender e amar. Aprender porque é de sua natureza. Aprender conhecimento a Tommy nas linhas de sua natureza é, no entanto, uma tarefa difícil e delicada. Nem todo professor, nem mais ainda qualquer pai, deseja dar a Tommy o que ele almeja nesta questão de conhecimento necessário. Então, era uma vez, suponhamos, um pedagogo que descobriu um caminho novo e mais fácil. Amanhã tinha visto o pobre homem muito perplexo com as perguntas dos meninos que queriam saber. Como um homem que havia se saído muito bem com os novos estudos de sua área poderia acompanhar essas inteligências ávidas? Numa visão noturna, é revelado ao cognitus que existe outro caminho mais fácil. O desejo de conhecimento não é o único desejo ativo no peito do jovem.
Todo menino quer se destacar. Tanto quanto deseja saber, ele deseja se destacar, fazer melhor do que os outros. Cada alma quer ser o primeiro de uma forma ou de outra. Primeiro nos jogos, se não nas aulas. Bem, Cognitus era um filósofo, ele sabia disso. Via de regra que um desejo é supremamente ativo a cada momento no peito do menino ou do homem. Estimule a emulação a todos e todos devem fazer a mesma coisa, da mesma forma, para ver quem pode fazer melhor. Os meninos não vão mais querer saber, eles receberão sua devida parcela de aprendizado de formas regulares e realmente se darão melhor do que se fossem movidos pelo espírito inquieto da indagação. Eureka, uma descoberta. Honra e renome para mestres e meninos. Não há necessidade de correção ou imposição, pois a emulação é o melhor de todos os disciplinadores. E trabalhando constante e silenciosamente, sem nenhuma das excursões fatigantes em novos campos a que o anseio por conhecimento leva. Entre aspas, como os pais também ficarão satisfeitos, diz Cognitus, pois sabe que o amor paterno de vez em quando busca um pouco do sustento para a vaidade paterna. O filho que vai bem é querido. Emulação, uma fonte mais fácil de lidar do que a curiosidade. Não, quem sabe se o visionário Cognitus contemplou como numa visão as bolsas de estudos e prêmios em dinheiro que deveriam ajudar a encher o bolso de paternos, ou deveriam de alguma forma diminuir a perda. Aqui de fato está uma forma melhor pela qual paternos e cognitos podem muito bem consentir em caminhar juntos. Todos estão felizes, todos contentes, ninguém se preocupa, muito aprendizado foi feito. O que você gostaria de ter mais? Só uma coisa, honrado Cognitus, aquele desejo ardente de conhecimento, aquele incessante porquê com o qual Tommy foi para a escola e que deveria tê-lo mantido curioso sobre todas as coisas boas, grandes e sábias ao longo dos anos que lhe foram dados para estabelecer as bases do caráter, os anos de sua juventude. Mas o menino não quer mais saber. Não podemos apontar o dedo para Cognitus e estamos certos de que ele chegou por um consenso de opinião e através de considerável urgência por parte dos pais. Ninguém é culpado por um estado de coisas que é um enorme avanço em relação a muito do que aconteceu antes. Apenas o conhecimento está avançando e é chegado o tempo em que reconsideremos nossos princípios educacionais e reformulemos nossos métodos. Precisamos nos livrar completamente do sistema de exames competitivos, se não quisermos ser reduzidos à mediocridade assustadora que vemos na China, por exemplo, ter se abatido sobre um império dominado por exames. Um império dominado por exames. Provavelmente o mundo nunca viu um melhor corpo de educadores do que aqueles que atualmente trabalham em nossas escolas, tanto para meninos quanto para meninas, mas a originalidade e a iniciativa única desses homens e mulheres mais hábeis está praticamente perdida. As escolas são submetidas a exames e os diretores não podem traçar nenhuma linha nova importante. Comecemos nossos esforços acreditando uns nos outros, pais nos professores e professores nos pais. Tanto os pais quanto os professores têm um único desejo: o desenvolvimento do caráter da criança. Ambos gemem igualmente sob as limitações do sistema atual. Tenhamos coragem e uma ação unida e combinada irá derrubar este monstro incontrolável que criamos. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Mencione alguns pontos que ganhamos perguntando por quê. 2. Por que Tom vai à escola? 3. Mostre que o mesmo impulso o impulsiona na escola e na universidade. 4. Qual é a tendência de Moer? 5.
Mostre que a tirania dos exames competitivos é apoiada pelos pais. 6. Os exames por si mesmos são um mal? 7. Em que condições eles devem ser mantidos? 8. Quais são os desejos primários? 9. Eles são virtuosos ou perversos? 10. A que finalidade eles servem? 11. Mostre que ao longo da vida do aluno um desejo natural toma o lugar que pertence a outro. 12. Por que ele não quer mais saber? 13. Como isso é uma perda para o menino? 14. Mostre que é mais fácil para a emulação levar o indivíduo ao trabalho do que a curiosidade. E 15. Mostre que um império dominado por exames seria uma calamidade.